Oi gente, eu sou a Brenda e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Holocausto brasileiro, tá? Baseado no livro da Daniela Arbrecht. Ela resgata do esquecimento um dos momentos mais tristes da nossa história, que a barbárie que aconteceu durante a metade do século XX ali no hospital psiquiátrico chamado Colônia, que fica ali em Barbacena, no estado de Minas Gerais, onde ocorreram mais de 60 mil mortes. Ao fazê-la, a autora traz à luz um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a violência de médicos, funcionários e também da população, pois nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a omissão da sociedade. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre muros da colônia. Em sua maioria, havia sido internada à força. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas. Gente que se rebelava ou que se tornara incômodo para alguém com mais poder. Maridos que pudessem morar com amante, filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos, pelo menos 33 eram crianças. Bom, a Colônia, que era esse hospital psiquiátrico que fica ainda hoje, né? Ele foi feito em 1930 e funciona até hoje. Mas o período de maior barbaridade aconteceu entre 1930 e 1980, quando pessoas eram internadas sem mesmo ter sintomas de loucura ou insanidade. Em 1969, com a ditadura militar, o que acontecia ali na colônia foi mais ainda sendo escondido. Em um local que era para ser lar de doentes mentais, acabou sendo lar de pessoas que não eram doentes mentais, que eram apenas pessoas desejadas socialmente, como gays, alcoólatras, prostitutas e até mesmo, como foi dito já, mulheres que tinham seu marido e esse marido arrumava um amante e o marido queria viver com a amante, então largava sua esposa lá na colônia. A expressão trem doido nasceu na metade do século, quando trens de todo o Brasil traziam pacientes para o hospital da colônia em Barbacena. Eram grandes trens de cargas enormes. Pacientes chegavam aos montes, né, ali na colônia, e eram internados. Seu período de mais morte aconteceu entre os anos de 1960 e 1970. Os corpos eram enterrados aos montes, né? Eles eram todos amontoados, um em cima do outro, ou eram vendidos para universidades de medicina como indigentes. E algumas das pessoas que sobreviveram, quando a Daniela Arbrecht foi entrevistar eles para fazer os livros, eles contaram a história como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. Ou seja, foram se acostumaram com a situação em que eles viviam e contam aquilo como se não fosse nada demais. Milhares de mulheres e homens sujos que ficavam ali pelo pátio, de cabelos desgrenhados, corpos escálidos. Os homens vestiam uniformes esfarrapados, tinham as cabeças raspadas e os pés descalços. Muitos, porém, estavam nus, bebiam até água de esgoto que jorrava sobre o pátio. Nas banheiras coletivas haviam fezes e urinas no lugar de água. Ainda no pátio, carnes eram cortadas no chão. O cheiro era detestável, assim como o ambiente, pois os urubus espreitavam a todo instante. Bom, esse livro da Daniela Arbrecht, eu li ele no começo do ano e é um livro bastante pesado. Quem me acompanha no Facebook acho que deve lembrar que eu postei a foto do livro. E é um livro bem pesado mesmo, algumas partes são tão pesadas que você não aguenta, sabe? Você começa a chorar junto, porque é bem triste a história mesmo. E algum dos relatos que tinha era de que os homens que ficavam nus ali, né, que o Barbacena é um lugar bem frio, né? Até hoje é um lugar bastante frio, com temperaturas bastante baixas.
Então ali no frio, eles ficavam tipo um amontoados um em cima do outro para tentar esquentar ali, eles mesmos se esquentarem. O fato de homens, mulheres e até mesmo crianças ficarem nuas ali pelo hospital trazia um clima de promiscuidade no manicômio, né? O manicômio chegou a ter 5.000 pessoas de uma vez só, e é um local em que pode ter apenas 200 pessoas. A causa de muitas das 60.000 mortes que ocorreram no local era o tratamento com choques elétricos, ministrado sem nenhuma prescrição médica. Foi usado como forma de contenção e intimidação. Hoje ainda se prescreve eletrochoque para determinados tipos de doença, mas o Conselho Federal de Medicina é claro quando diz que precisa de ter anestesia. A pessoa precisa tomar remédios para minimizar os impactos. Acho que aí caracteriza claramente como tortura, porque as pessoas lá na colônia recebiam eletrochoques a seco. O caos estabelecido na colônia foi descoberto pela revista O Cruzeiro, que publicou em 1961 uma reportagem de denúncia de José Franco e Luiz Alfredo, entrevistado por Daniela Arbrecht no livro. A autora conta que, na época, houve a comoção em torno do caso, mas as condições continuaram a mesma no hospício. Na época, o ex-presidente Jânio Quadros estava no poder. Ele falou que ia mandar dinheiro para a colônia. Falaram que ia fazer acontecer, e nada. Não foi feito nenhum tipo de intervenção que fizessem os abusos cessarem. De 1961 até 1979, a situação continuou tão grave quanto. As atrocidades no hospício só começaram a diminuir quando a reforma psiquiátrica ganhou fôlego em Minas Gerais em 1979. Hoje o manicômio é mantido pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e conta com 160 pacientes do período em que o local parecia mais um campo de concentração. Ninguém nunca foi punido pelo genocídio. Bom, gente, eu não sei se com certeza deve ter entrevista pelo YouTube que fala sobre Barbacena, sobre a colônia e tudo mais. Se eu achar, eu vou colocar o link na descrição, porque eu tô fazendo esse vídeo com base no livro que eu li, tá? Eu recomendo vocês lerem o livro também, que é bem legal e vale a pena ler sim. E foi isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, escreva aqui nos comentários o que você achou, se você já ouviu falar, porque até então, antes de ler o livro, eu nunca tinha ouvido falar desse genocídio brasileiro. Se inscreve no canal. Obrigada e tchau.